Isso está absolutamente certo, ele respondeu. Não consigo acreditar que você percebeu isso. Muitas pessoas que montam índices de títulos agrupam os dois. As obrigações do Tesouro são para deflação, como ocorreu em 2008. Mas se você comprar obrigações do Tesouro regulares e a inflação disparar, vai acabar sofrendo perdas em seu portfólio. Se comprar o TIPS e a inflação disparar, você estará protegido. Quero que você note que David Svensson, assim como todos os melhores profissionais, não sabe qual das duas situações vai acontecer, inflação ou deflação. Então ele se planeja para ambos os cenários. Ao olhar para isso, você poderá dizer: bem, sim, 50% para inflação e 50% para deflação. Ele não vai ficar apenas um pouco acima do limiar de rentabilidade. Não é tão simples assim, mas o seu raciocínio faz sentido. Ele está usando seu investimento na cesta de segurança como proteção, pois, se os investimentos acionários ou em imóveis caírem, poderá reduzir os seus resultados negativos por ter algo para compensar alguns daqueles riscos de investimento. Portanto, ele tem certeza de que vai conseguir ganhar algum dinheiro na sua cesta de segurança. E ele não perde o capital, então está praticando o uso inteligente da cesta de segurança. Ele não vai perder dinheiro, mas vai fazer algum dinheiro adicional se houver inflação ou deflação. Uma abordagem muito inteligente. Mas eu fiquei um pouco surpreso com o fato de que apenas 30% da sua alocação de ativos esteja destinada à cesta de segurança, enquanto 70% dos seus ativos estejam indo para a cesta de risco com crescimento. Isso me pareceu bastante agressivo para alguns investidores, e então eu perguntei a David como isso funcionaria para o investidor médio. Boa pergunta, Tony, ele respondeu. As ações são a base de portfólios com um horizonte de longo prazo. Quer dizer, se você olhar para os mais recentes e longos períodos de tempo, 10, 20, 50, 100 anos, vai ver que a rentabilidade do capital é superior ao que obtém em renda fixa. Dados históricos certamente sustentam o seu argumento. Dê uma olhada no gráfico abaixo, que rastreia os retornos de ações e títulos por períodos de 100 e 200 anos. Ele mostra que as ações dos Estados Unidos superaram historicamente os títulos em retornos anuais compostos. Na verdade, $1 investido em 1802 a 8,3% ao ano teria crescido para 8,8 milhões de dólares na virada do novo milênio. Assim, David Svensson projetou seu portfólio ideal para ser uma máquina geradora de riqueza que pudesse oferecer alguma estabilidade através da sua enorme diversidade. Pelo fato de assumir uma perspectiva de investimento a longo prazo, o portfólio tem a capacidade de superar as quedas periódicas no mercado de ações. Fiquei curioso para ver como essa combinação de alocação de ativos teria se comportado no passado, aqueles voláteis 17 anos a partir de 1º de abril de 1997, quando os TIPS foram oferecidos pela primeira vez, até 31 de março de 2014. Foi durante aqueles anos que o índice Standard & Poor's teve um desempenho similar ao de um touro mecânico, e acabou caindo 51%. Então, um grupo de especialistas financeiros iria testar seu desempenho em comparação com o índice durante aqueles anos. Adivinhe o que eles constataram? Que o portfólio de Svensson superou o mercado de ações com um retorno anual de 7,86%. Durante a baixa do mercado, entre 2000 e 2002, quando o S&P 500 caiu quase 50%, o portfólio de Svensson permaneceu relativamente estável, com uma perda total de apenas 4,572% ao longo daqueles 3 terríveis anos. Como outros portfólios com um alto percentual de ações, o de Svensson sofreu um impacto no maciço colapso de 2008, e mesmo assim teve um resultado ainda melhor que o S&P 500 em mais de 6%, perdendo 31% contra 37%, e depois se recuperou. Observação: veja o fim deste capítulo para a metodologia específica do cálculo de retornos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Então, senhoras e senhores, é seguro dizer que David Svensson é um daqueles raros unicórnios que conseguem realmente superar o mercado de ações em uma base consistente. E, nesse portfólio, ele faz isso apenas com o poder da alocação de ativos. E você tem acesso aos seus melhores conselhos, aqui e agora. Se isso foi tudo que você absorveu deste capítulo, acho que concordará comigo que valeu a pena o tempo dedicado a ele. No entanto, a coisa mais importante a entender é esta: mesmo que o portfólio possa ter um resultado melhor e ser mais estável que o mercado geral, ainda se trata de um portfólio agressivo, para o qual é preciso muita coragem, pois poucas pessoas podem sofrer uma perda de 35% na economia de toda uma vida sem se dar por vencidas e acabar vendendo tudo. Portanto, isso é adequado para você? Se você for uma pessoa jovem, pode ficar muito interessado nesse tipo de combinação, porque terá mais tempo para se recuperar de quaisquer perdas. Se você estiver se preparando para se aposentar, esse portfólio pode ser muito arriscado. Mas não se preocupe.
Vou lhe dar vários outros exemplos de portfólios nas próximas páginas, incluindo uma combinação de alocação particular que Rei Dalio compartilhou comigo e que praticamente me fez cair da cadeira. Foi tão espetacular que eu dediquei um capítulo inteiro a isso na próxima sessão. Mas eis aqui uma dica. A sua combinação era muito menos agressiva do que a de Svensson, mas, quando a testamos no mesmo período, o portfólio de Dalio teve um retorno anual médio mais elevado e uma volatilidade significativamente menor, um percurso com menos incidentes. Pode ser o santo graal da construção de um portfólio, que lhe propicia crescimento substancial com a menor taxa de risco que eu já tinha visto. Em qualquer momento da decisão, a melhor coisa que você pode fazer é a coisa certa, a próxima melhor coisa é a coisa errada, e a pior coisa que você pode fazer é nada. Theodore Roosevelt. Por enquanto, vamos voltar ao panorama geral e ver como você decidirá a respeito de seus números básicos. Qual porcentagem dos seus ativos você vai colocar em risco e qual porcentagem você vai querer garantir? Antes de fazer a escolha, você tem de considerar 3 fatores: seu estágio na vida, sua tolerância ao risco e sua liquidez disponível. Primeiro, quanto tempo você tem à sua frente para construir riqueza e cometer erros com os seus investimentos ao longo do caminho antes de precisar acessá-los. Se você for mais jovem, mais uma vez, pode ser muito mais agressivo, porque terá mais tempo para recuperar suas perdas. Embora ninguém queira desenvolver o hábito de perder. As suas porcentagens também dependem de quanto acesso à renda você tem. Se ganhar muito dinheiro, você pode se dar ao luxo de cometer mais erros e isso ainda ser recompensador, certo? Hora de jogar. O que você está disposto a arriscar? Quando se trata de risco, todo mundo tem ideias radicalmente diferentes sobre o que é tolerável. Alguns são muito movidos pelo fator segurança. Lembra das 6 necessidades humanas? A certeza é a necessidade número 1. Mas alguns visam a incerteza e a variedade. Nós amamos viver no limite. Você precisa conhecer sua personalidade antes de mergulhar. Então, digamos que você esteja em uma feira de jogos. Qual das seguintes opções você escolheria?